de vir quem está extremamente interessado. Deixa eu ver, vamos lá. Não sei se você vai querer compartilhar alguma coisa, depois você me fala que eu tiro o compartilhamento. Você coloca. Eu vou precisar, preparei aqui uns slides aqui só para a gente guiar um pouquinho a nossa conversa, né? Então, tá bom. Bom, gente, boa noite, né? Eu sou o professor Henrique, coordenador do curso de administração, mas aqui nós estamos com os cursos de gestão, na verdade. Não só curso de administração, mas os cursos tecnólogos são convidados. Essa reunião vai ser gravada e, de certa forma, né, depois a gente compartilha com todo mundo também. E a nossa proposta é sempre essa, a gente de vez em quando encontrar para discutir coisas que são interessantes. Então, primeiro, foi uma iniciativa do professor Marcelo, nós estávamos discutindo como é que pesquisa é legal, como é que essa coisa de estudar um tema, de investigar alguma coisa é muito legal, mas eu também quero chamar a atenção para um ponto interessante que às vezes a gente não percebe, é a questão de carreira. Muitos não percebem que a pesquisa é uma opção de carreira, e não é só uma carreira universitária, não é só uma carreira dentro da universidade, é uma opção de carreira no mercado. Estávamos discutindo um pouco antes, talvez o Marcelo até toque um pouco nesse assunto, que lá fora, os doutores, os mestres, eles vão para a empresa, né? As empresas contratam mestres e doutores porque elas precisam de construir conhecimento, né? Então, essencialmente, quando a gente analisa a carreira em pesquisa, ela tem muitas perspectivas. Para falar a verdade, se a gente parar para analisar, todo aquele que forma no ensino superior, ele é um pesquisador. E quando a gente analisa o mestrado não é para dar aula. O mestrado é para formar pesquisadores. A pós-graduação também é para formar a pessoa que tem essa capacidade de pesquisar. E o doutorado não é para formar professores. As pessoas têm esse equívoco de achar, não, vou fazer doutorado porque eu quero dar aula. Na verdade, o doutorado é uma perspectiva de carreira em pesquisa. A pesquisa e a extensão também é muito importante, as duas são ensino, pesquisa e extensão são fundamentais, né, na vida universitária, se complementam muito e a gente tem que saber, né, tirar o melhor proveito da vida universitária. A vida universitária tem muitas possibilidades, a pesquisa, a extensão, o intercâmbio, nós temos muitas ações aí acontecendo na universidade que a gente tem que aproveitar. Então, às vezes o aluno fala assim, não sabia que podia participar de intercâmbio. E está aberto, tem várias possibilidades de intercâmbio. Temos alunos em Portugal, alunos no Canadá, alunos em tudo quanto é quanto, às vezes o aluno não tem noção. E pesquisa, nós temos editais de pesquisa, possibilidade de bolsa de pesquisa acontecendo, projetos de extensão acontecendo, e o projeto de extensão construindo novas competências, e é fundamental, de certa forma, que vocês tenham essa noção, né, e busquem possibilidades, né, para construir carreiras diferentes, opções diferentes, não cair na mesmice, né, da formação, fazer só o básico, fazer coisas diferentes. Isso é muito importante. Um recadinho que eu esqueci antes de mais nada, né, para a gente começar aqui, passar a palavra, nós estamos agora no processo justamente de avaliação, né, do curso pela, né, a CPA, que é vamos dizer assim, é um grupo de professores que pensa justamente na perspectiva de melhorar os cursos, e nós estamos com um processo de avaliação. E nos cursos em geral, nós precisamos da opinião de vocês, da avaliação de vocês em relação às disciplinas, aos cursos. Então, convido todos vocês a participarem do processo de avaliação, né, do curso, das disciplinas, para a gente poder crescer. Nós somos da área de gestão e sabemos como é que é importante avaliar e crescer nesse processo, tá? Então, nessa questão de discutir pesquisa, estou aqui para a gente bater um papo com o Marcelo, tocar, né, nessas questões. O Marcelo tem muita propriedade, porque ele trabalha no PPGA, né? Ele é o nosso coordenador de pesquisa do curso de administração, mas ele está envolvido em todos os cursos de gestão. Então, é um prazer te receber aqui, Marcelo, para a gente fazer esse bate-papo dessa primeira ação de seminário. É uma primeira ação que a gente quer expandir para os próximos semestres, né, com novas lojas, mas às vezes a gente tem que começar, né? A gente fala que a gente tem que ter o mínimo produto viável, lançar e ir aperfeiçoando. Então, a primeira ação é essa. Uma segunda ação já está acontecendo. Nós estamos produzindo, né, um microfundamento que vai estar disponível para todos os alunos,
né, que é o microfundamento de metodologia científica, né, está sendo produzido neste semestre. Para o semestre que vem vai estar disponível para todos os alunos, independente do curso, independente do projeto, vai estar disponível, além de outras ações estimulando tanto ensino, pesquisa e extensão. Marcelo, fique à vontade, meu cara, e estou aqui se você precisar. Ok, Henrique, obrigado aí pela apresentação. Henrique, eu queria compartilhar também aqui um material, só para a gente... Deixa eu compartilhar aqui. Marcelo, só um recadinho, um pouco mais para frente eu vou liberar, né, a lista de presença, nós vamos liberar uma ação de presença, então, e vamos gerar certificado desse evento aqui para quem efetivamente estiver participando. Então, lá um pouco mais para frente, a gente para um pouquinho e a gente abre para as inscrições para presença, né, que vão contabilizar com horas, alguns que do curso de administração especificamente precisam de ACG, não são todos os cursos que precisam, mas precisam de ACG, nós vamos contabilizar com uma ACG, mas vamos abrir a lista de presença para vocês preencherem também, né, online. Ok. Bem, gente, boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço muito o professor Henrique por ter disponibilizado aí, assim que a gente começou a conversar sobre essa ideia, ele adotou a ideia, deu maior força, então agradeço muito, Henrique, por esse espaço, né, da gente discutir mais uma conversa, tá? Nada tão formal. Sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa, para debater, para questionar qualquer das questões que a gente está colocando aqui. Tá? Eu sou o professor Marcelo, como o professor Henrique bem apresentou. Eu, né, sou docente aqui do curso, alguns de vocês acredito que a gente já tem aí se esbarrado aí lá no eixo 3, agora a gente está trabalhando lá no grupo de pesquisa do eixo 5, e às vezes em outros momentos também. E a gente está aí com esse grande desafio que é fomentar a pesquisa nos cursos de gestão da PUC Minas, né? Aqui dos cursos EAD, né? Que envolve o curso de administração e também os tecnólogos em gestão também. Né? Então, como o professor Henrique bem disse, é uma primeira conversa, uma primeira atividade nossa, em que a minha intenção vai ser principalmente trazer um pouco dessas informações do que é pesquisa, né? Para que serve a pesquisa, né? O que isso pode me ajudar? O que isso pode me oferecer como oportunidade de carreira também, né? Então, muitas vezes, a gente fica com algumas ideias equivocadas, algumas mistificações com relação a, não, isso não é para mim, isso não é para gestão, isso aqui não dá, não tem, isso é para outra área, isso não é para mim. Ou seja, uma série de questões, às vezes, equivocadas, né? Que muitas vezes a gente precisa mudar e precisa pensar de outra forma. Tá bem? Então, eu preparei aqui, evidentemente, um conjunto de slides para a gente ir conversando, tá? E como a gente gosta de ressaltar, é uma primeira conversa. Certamente outras virão para a gente estar sempre avançando um pouco nessas questões, tá? Então, acho que eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa com 3 perguntinhas básicas, né? Para a gente começar a pensar, tá? O que é pesquisa, né, gente, se a gente pensar, né? Quer dizer, a gente usa essa palavra e usa essa atividade aí no senso comum, né, no nosso cotidiano, a vida inteira, às vezes a gente já usou, né, desde lá no Fundamental 1, né? Vamos fazer uma pesquisa, a gente precisa pesquisar sobre isso. Mas o que é pesquisa, né? E como que a gente pode pensar a pesquisa aqui num programa, num curso de graduação em gestão? Né? Para que serve isso? Né? Para que serve pesquisa? Né? Porque é uma pergunta para nós, enquanto administradores, enquanto gestores, é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Né? Quer dizer, para que eu vou me dedicar à pesquisa? Para que serve a pesquisa? Né? Por que o governo, por exemplo, precisa investir? Por que as empresas precisam investir em pesquisas? Né? E uma outra pergunta que eu acho que também a gente não pode deixar de fazer é de que forma, né, se dedicar à pesquisa pode ajudar na sua formação, né? Que é outra questão também que a gente não pode se furtar, né? Então, para começar a conversa, vamos utilizar aí
né? Para o Mintmiller aí, né? Para a gente entender um pouquinho, para cada um colocar um pouquinho a sua ideia do que é de fato aí uma pesquisa. Vamos lá que eu vou abrir aqui só um minutinho, pessoal, para vocês aqui opa, peraí. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Inclusive o código aí do Mintmiller? Estamos vendo. Sim, estou vendo. Vamos lá? O que é pesquisa para vocês? Vamos colocar em uma única palavra, né? O que vocês, quando pensam em pesquisa, o que vem à cabeça de vocês? Tá aberto aí, tá, pessoal? Vocês podem digitar à vontade aí, quantos vocês quiserem. Tentando traduzir em uma única palavra, o que é pesquisa? Estão tendo acesso aí, pessoal? É pelo chat aí, Henrique? Não estou tendo acesso, não. Alberto. Na verdade, você tem que digitar www.mente.com Ah, e vai usar esse número que Esse está aí, ó. código. Esse 80 códigozinho que tá aqui. 48 79 entendi. 16. Eu já respondi aqui. Opa. Professor, eu estou digitando, mas não está aparecendo aí. Eu já digitei 3 vezes. Pois é, acho que está com alguma. Deixa eu ver aqui o que É foi. porque você tem que volta lá e aperta S que ele aparece. ESC. Compartilhar aqui, só um minutinho, pessoal. Vou descompartilhar aqui só para eu conferir aqui. One moment. Aproveitando para ver quem está aqui. Então, boa noite, Alan, Alexandre, Aline, Dayana, Dalila está aqui, Dicilene, Fernanda, boa noite, nossa tutora está aí. Flávia, nossa monitora também está aqui, Isabela, Lohan, Luana, professor Marcelo, Paloma, Patrícia, Priscila, Renata, Roberto, Sidneia e Simone. Obrigado pela presença de vocês aqui. Opa, vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha que bacana. A nossa nuvem aí, né? Opa, Olha aí. Olha a pesquisa. Olha, se fosse uma provinha aqui, né, Henrique, estava todo mundo aprovado. Acho que de tudo isso aí, né? Muito bacana. Tem ali como principal ali as duas palavrinhas talvez mais chaves aí, com certeza, né? A pesquisa está relacionada a conhecimento, né? Está relacionada à investigação, mas é também uma grande fonte de aprendizado, tem a ver com aprofundamento, a gente vai falar disso aqui, né? Aprofundamento teórico, aprofundamento metodológico, aprofundamento de visão de mundo, tem tudo isso, né? Tem a ver muito aqui, quem falou também aqui, com inovação, com esclarecer dúvidas, com descoberta, eu adoro usar isso, tá? Eu sempre falo muito assim com os meus alunos lá, né, de meus orientantes de mestrado, doutorado, pesquisa tem que gerar descoberta. Talvez pontos inusitados, questões
questões novas, questões que você não tinha pensado, que aí sim você se sente um pesquisador, tem a ver com procura, tem a ver com modo científico, com certeza, muito estudo, dedicação, porque fazer pesquisa exige sim tempo, exige dedicação, cuidado, comprometimento, alguém parece que falou comprometimento com algo, né? Então, pessoal, conjunto de dados, com certeza, pesquisa também tem a ver com isso, tá? Então, olha que bacana, né? Então, acho que todo mundo aqui, de certa forma, está aqui alinhado com essa ideia de pesquisa mesmo, tá? Então, é tudo isso que vocês falaram, tá? Então, se a gente fosse fazer aqui um texto, certamente a gente poderia elaborar um texto com todas essas palavrinhas aqui, que de alguma forma tangenciam, né, estão alinhadas aí com o que é pesquisa. Então, muito bacana. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui, descompartilhar, e vou voltar lá no meu. Só um minuto, que aqui eu tenho que vir e voltar. Isso. Estão vendo aí a apresentação? Voltou para a apresentação, pessoal? Perfeito, meu cara. Tá. Então, olha aqui. Né? Antes até de saber o que vocês iam falar, e está tudo correto, pesquisa é um pouco isso, né, gente? Olha que é investigar. Vocês falaram essa palavrinha lá, né? Com a finalidade de conseguir, de obter novos conhecimentos, não é? Buscar mais informações sobre algo ou alguém, mas também entender um fenômeno ainda desconhecido, né? Então, claro, a gente poderia ter várias outras definições aqui de pesquisa, né? Mas pesquisa basicamente é isso, ou seja, eu quero conhecer mais sobre alguma coisa, sobre algo que está acontecendo, né? Eu quero descobrir mais coisas. Então, eu utilizo a pesquisa justamente para conseguir esse objetivo. Eu quero ter mais informações, eu quero avançar em algum, em alguma informação ou em algum conhecimento, a pesquisa está por ali também, né? E vai servir também quando eu tenho uma dúvida, eu não conheço algo e eu preciso esmiuçar aquilo mais, eu preciso entender melhor algo que muitas vezes não se tem um conhecimento já pronto sobre aquilo, né? E cada vez mais, a gente vai falar disso aqui à frente, né? O mundo hoje, as coisas mudam muito rápido, né? Os fenômenos vão acontecendo, tá? E quando eu falo de fenômenos, são fenômenos biológicos, né? Eu acho que fica fácil da gente dar um exemplo de um grande fenômeno aí que balançou as estruturas do mundo como um todo, que foi aí a pandemia da Covid-19, né? Quer dizer, era algo desconhecido, né? Um vírus, né? Que a comunidade científica mundial não tinha muito conhecimento, né? O quanto que a pesquisa foi fundamental para isso, né? Mas é só essa questão biológica? Não, tem questões ligadas à tecnologia também, né? Olha, nós vamos agora, vocês têm visto aí todo né, os avanços aí com relação à exploração espacial, por exemplo, né? Quer dizer, todo um conhecimento que muita pesquisa envolvida para se conseguir equipamentos, para conseguir telescópio, para conseguir tecnologias para investigar outros planetas, outras galáxias, né? Mas trazendo um pouquinho a discussão para o nosso, né, para o nosso contexto, que é das ciências sociais aplicadas, o quanto que também a pandemia mudou forma de gerir, né? A forma como a gestão de pessoas passou a ter que ter novas formas de conhecimento para gerir essa nova forma de trabalho das pessoas, né? A relação dos consumidores com as empresas mudaram, né? Então, um fenômeno também que até então não se conhecia, né? Mudou a forma de operações das empresas, a forma da logística, né? A forma de se distribuir os produtos e serviços, as relações também mudaram dentro das famílias, as relações entre o governo e a própria comunidade, a relação da própria comunidade, ou seja, nós estamos constantemente
deparando com novas questões, novos fenômenos desconhecidos, né? Quem lá em 2019, né, podia imaginar que em 2020 a gente enfrentaria todas essas questões aí relacionadas à pandemia. Eu vou dar bastante esse exemplo da pandemia aqui, porque é aquilo que ainda está muito, muito latente aí na nossa vida ainda, né? Então, dentro da gestão, tudo isso aqui também é válido, tá? Ou seja, se eu quero investigar porque eu preciso conhecer mais sobre alguma coisa, ou eu preciso ter mais informações sobre algo, ou entender melhor e mais um determinado fenômeno que ainda é pouco conhecido, que a literatura ainda não deu conta, ok? E aí, pessoal, a gente vai ter aqui uma infinidade de possibilidades de pesquisa, né? Talvez a gente tenha aquela ideia, né, aquela figura, né, aquela imagem muito clara de que pesquisar tem a ver com ciência, muitas vezes as ciências biológicas, né? Então a gente tem aquela figura do cientista vestido de branco, ok, isso também é pesquisar, isso também é ciência, isso também tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Mas quando a gente pensa em tecnologias de forma geral, tá? E quando a gente fala de gestão, inevitavelmente a gente também precisa falar de pesquisa, né? Por quê? Para eu poder chegar, até coloquei essa figura aqui de um astronauta, né? Para que o homem pudesse chegar, né, no avanço, no ponto em que ele está hoje, muita pesquisa, muita tecnologia teve que ser envolvida, né? Para a gente ter hoje, né, para quem já visitou aí um processo produtivo aí de uma montadora, por exemplo, de automóveis, né? Tudo aquilo ali foi muitos anos, décadas de pesquisa para se chegar àquele nível de tecnologia também, tá? Então a gente pode dizer sem medo de errar que o que nós temos hoje, a vida que nós temos hoje, né? E aí, claro, né, sempre tem, né, alguém pode falar, mas a gente tem muita, a humanidade avançou muito, a humanidade hoje, a gente tem uma infinidade aí de produtos, serviços, tecnologias, quanta coisa a gente tem hoje, muito do que, ou quase tudo que nós temos hoje, veio em função o quê? De muita pesquisa, né? Muita ciência, para que a gente pudesse chegar no ponto em que a gente está hoje, tá? Mas vamos lá. A gente deu essa visão geral, né, de pesquisa e ciência, mas e a pesquisa na gestão, né? Será que eu posso pensar em pesquisa só lá para desenvolver uma vacina nova, ou para ir para o espaço, ou para desenvolver um novo material? Não, existe muita pesquisa também na gestão, nas várias áreas que a gente tem aqui. E aí o que é importante da gente ressaltar aqui é que são muitas as possibilidades que a gente tem, né? E quando a gente fala de pesquisa em gestão, nós temos aqui uma infinidade de possibilidades na área de gestão, tá? E aí, até para balizar um pouquinho esse meu slide aqui, né, peguei as 11 áreas que a gente tem disponíveis hoje lá na associação, que é considerada aí a associação que trabalha com toda a parte de gestão no Brasil, que é chamada ANPAD, né, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, que está muito ligada aí à questão da pesquisa em administração. E lá a gente tem 11 áreas, né? Eu acho que eu até coloquei mais uma aqui, eu até acrescentei mais uma, que lá eles tinham gestão de operações e logística, eu separei as duas. Mas olha quantas áreas de atuação nós, enquanto gestores, né, enquanto estudantes de administração, de gestão de forma geral, nós podemos atuar. Então a gente tem lá a administração da informação, né, com as várias possibilidades que a gente tem hoje, né? Hoje, cada vez mais, essa relação nossa com a informação, com a tecnologia, né? Tem uma série de possibilidades de pesquisa aí. E existe uma conexão, depois a gente vai falar um pouco disso, uma conexão muito forte com outras áreas. Por exemplo, com a computação, com a engenharia, né? Quer dizer, essa e multidisciplinaridade é muito importante e nos ajuda muito também aqui na área de gestão, tá?
Claro que aqui, para cada um desses tópicos aqui, a gente pode ficar um encontro, né, gente, discutindo sobre isso, né? Então, vou ter que passar por eles bem rapidamente. Mas, por exemplo, a administração pública, né? Não se tem mais aquela ideia daquela administração pública, né? Aquela questão ligada muito àquela burocracia estatal, aquela burocracia pública. Hoje, cada vez mais, né? Nos governos, nos vários níveis, se precisa de pesquisa, de saber, olha, né, existem fenômenos que acontecem na administração pública que precisam de pesquisa, de que precisa se avançar, que precisa se discutir mais e melhor com novas técnicas, novas formas de gestão, né, novas ferramentas, novas tecnologias, né? A parte da contabilidade também, né? Estudos organizacionais, a gente tem uma infinidade de possibilidades em vários tipos de estudos que vão tentar entender os fenômenos que acontecem entre organizações. E quando a gente fala de organização, a gente não está falando só da empresa tradicional. A gente tem qualquer organização. Pode ser uma empresa de terceiro setor, pode ser uma indústria, pode ser um hospital, pode ser uma empresa de serviço e vai por aí afora. Tá? O ensino e administração também, quer dizer, como ensinar melhor o aluno de gestão, também é um campo interessante de pesquisa, né? Para além desses aí, a gente também tem, claro, a estratégia, as finanças, a inovação, né? Hoje ali, muito ligada aí com tecnologia, mas quando a gente pensa em inovação, a gente não pode ficar só focado na questão de tecnologia, né? Inovação é um conceito muito mais amplo, né? E muitas pesquisas, né, vêm sendo direcionadas para a questão da inovação. A gente tem também a gestão de operações, logística, nesses dois campos aí mudaram muito aí nos últimos 2, 3 anos, em função aí do momento, né, que nós vivenciamos. Gestão de pessoas, marketing, infinidade de áreas de atuação aí, em que a pesquisa pode contribuir, né? A gente tem aqui o professor Henrique, né, que é um doutor aí também na área de gestão de pessoas, o quanto que tem uma infinidade de fenômenos, uma infinidade de conceitos, de possibilidades, de articulações com outras áreas que a gente pode estar estudando, né? A minha área é marketing, né? Quer dizer, dentro de marketing tem uma série de trilhas interessantes, para a minha área mais é a parte de consumo, né, de comportamento do consumidor, como as pessoas se comportam quando, por exemplo, elas vão tomar as suas decisões de compra, as questões simbólicas relacionadas às compras. E hoje a gente está investindo muito nessa discussão da relação do consumidor com essas novas ferramentas aí computacionais, por exemplo, os chatbots, né, os influenciadores virtuais, essa conversa toda. Tá? Então, muitos fenômenos aí. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? O quanto que existem fenômenos que poderíamos estar aí desenvolvendo pesquisas, tá? Claro, tá, gente, que isso aqui eu poderia, né, ficar aqui, como se ter uma disciplina aqui de 68, 80 horas para discutir esses temas de gestão para pesquisa. Tá? Eu pensei aqui mesmo, fiz um exercício aqui rápido, pegando algumas teses, dissertações aqui do programa de pós-graduação aqui da PUC, né? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, é muito comum no interior, aquele sistema de marketing chamado RIFA, né? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo, inclusive até o professor Ramon, que vocês devem conhecer aí, é professor do curso, é membro do ENDE, o pessoal está desenvolvendo lá algumas pesquisas sobre essa questão da rifa, né? Que é uma atividade lá daquele mascate, né? Que a gente conhece lá de 300 anos atrás, lá da época do Brasil Império, e que se estendeu até hoje. Ou seja, como que esse sistema de marketing representado pela rifa ele está se produzindo, ele está se consolidando lá no interior, né? Como é que isso está acontecendo? Então, olha que tema, é um fenômeno que pode procurar em qualquer livro, pode procurar nos jornais internacionais, ninguém fala disso, ou seja, é um fenômeno nosso, brasileiro, do interior, que a gente precisa entender, até para a gente se entender, né, entender enquanto país também, enquanto consumidor, enquanto nação, essa coisa toda, né? Então, por exemplo, a gente está muito próximo aqui de Brumadinho, uma série de pesquisas foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas em Brumadinho, né? Então, por exemplo, uma tese de doutorado tentou trabalhar com essa questão das inovações e das tecnologias sociais que foram desenvolvidas
na relação entre a PUC Minas e a comunidade lá de Brumadinho, depois lá da tragédia que aconteceu lá no início de 2019, né? Um outro tema aqui relacionado muito à gestão de pessoas, né? Como foi a reabilitação e a reinserção no mercado de trabalho de profissionais que estiveram durante algum tempo afastados pelo INSS, né? Então, como é que foi essa reinserção desse profissional? Como é que foi essa reabilitação dele? Então, tem pesquisas que foram feitas, estão sendo feitas para se entender isso, ok? Marcelo, Continuando aqui. Sim? só uma coisinha, olha como é que é interessante. Você pega um tema desse, né, que tem uma especificidade, uma coisa muito interessante, e olha como isso forma uma pessoa com conhecimento tão especializado e único, né? Uma pessoa que ela vai dominar aquele conteúdo e construir um conjunto de competências muito exclusivas no mercado, né? Eu quero puxar para esse lado de como é que isso constrói um profissional diferente quando vê isso. E eu acho que um acréscimo legal também, que eu sempre gosto de pensar pesquisa, que a gente sempre pensa, nossa, eu tenho que pensar no novo. E às vezes a pesquisa, ela tem essa lógica de questionar se o antigo ainda é válido, né? Ele é para gerar conhecimento ou para invalidar um conhecimento. A gente sempre teve um hábito, um jeito, uma praxis em gestão e de repente a gente vai, isso ainda é válido, né? Então é algo que de repente a gente tem que, às vezes pode pegar, fazer pesquisa para verificar se um conhecimento ainda está válido no contexto atual. Verdade, verdade, verdade. Estava funcionando até agora. Por exemplo, aqui eu vou passar mais 3 exemplos, tá, gente? Só para a gente contextualizar aí. Por exemplo, uma pesquisa também na área de marketing, né, na área de consumo, dessa relação dos jovens, né? Aqui ficou relação, tá, gente? Mas é geração Z. Desculpa aqui o erro aqui, tá? Então, assim, como os jovens da geração Z vêm ressignificando as relações com o automóvel, né? Então, quer dizer, uma forma, como o professor Henrique disse, né, de questionar, olha, na minha geração, né, o sonho era o quê? Era começar a trabalhar e comprar o carro. Hoje, essa geração Z já está pensando de outra forma. Muitos de vocês são dessa geração, né? E tem uma outra relação com o automóvel. Ou seja, isso olha que interessante, né? As montadoras estão afim disso aqui, querem saber justamente isso aqui, né? Porque elas não estão preocupadas mais, talvez, com o automóvel do futuro, mas do futuro do automóvel, né? Então, olha que conexão aqui, o quanto que pesquisas desse tipo pode ajudar também as empresas, né? Então, por exemplo, essa questão aí do conhecimento, como é que isso pode gerar soluções e problemas, resultados inovadores, né? Então, por exemplo, qual a influência dos valores no comportamento de presentear dos consumidores brasileiros, tá? Então, a gente poderia aqui ficar, né, como se diz, horas e horas passando por vários temas de gestão que são tranquilos de ser trabalhados com pesquisa, tá? E aí, uma outra questão, né, que muita gente, às vezes, a gente precisa desmistificar, tudo bem, eu tenho um problema, né, eu tenho um fenômeno para entender, eu quero avançar no conhecimento, mas como que eu vou chegar a esse novo conhecimento, né? Como eu posso ir para campo? Aí vai entrar uma questão de metodologia, que é um outro avanço interessante também em pesquisa, né? E tem muitas coisas bacanas, muitas coisas interessantes aí. A administração, ela tem, né, a gestão, ela tem essa vantagem, ou ela tem esse ponto positivo, que é ser muito aberta, né, é ser muito flexível de buscar de outros campos, de outras ciências, né, outros campos do saber, metodologias para serem utilizadas, tá? E aí, gente, a salada aqui, as possibilidades são inúmeras, né? Então, a gente tem a pesquisação, que é uma pesquisa muito ligada aí ao pesquisador estar mais em campo, participar exatamente ali daquele fenômeno. Tem a questão da etnografia, que é uma metodologia que vem lá da antropologia e que a gente vem cada vez utilizando mais aqui na administração, com resultados muito interessantes. Tem a questão das histórias de vida, os surveys, que talvez é a mais comum, a mais tradicional forma de pesquisa, né? Tem também as técnicas projetivas, que também são técnicas, são metodologias que vêm lá também da psicologia, da psicanálise, que a gente também pode utilizar aqui na gestão. Tem as entrevistas,
tem as narrativas, tem a utilização de bancos de dados. A gente tem em muitas pesquisas, né? E hoje a gente tem uma certa facilidade de ter acesso a esses grandes bancos de dados gerados, por exemplo, pelo IBGE, deles, ou por outros institutos de pesquisa, né? Para a gente avançar nesses conhecimentos, né? A entender melhor os fenômenos. Ok? Bem, e aonde que a gente pode chegar nessa conversa toda? Tanto em buscar novos conhecimentos, em encontrar perguntas, né? Encontrar possibilidades, quanto essa parte metodológica. Eu até coloquei aqui, né? Que o céu é o limite, tá? Nós, enquanto gestores, nós temos muitos campos, muitas possibilidades, muitas áreas para atuar. Que são aquelas 12 até que eu falei, que são algumas que nem precisam ser todas. Administração da informação, estudos organizacionais, operações, logística, pessoas, marketing, todas essas áreas, todos esses campos são muito ricos de possibilidades da gente desenvolver pesquisas, tá? Agora, a grande pergunta, né? Lá, voltando, resgatando a pergunta inicial, tá, mas ok, bacana, é interessante essa questão da pesquisa, mas o que que isso pode trazer de possibilidades para a minha carreira, né? Para além daquilo que a gente já está acostumado. Né? Ah, eu vou formar em administração, vou fazer um tecnólogo, né? Vou entrar numa empresa, vou ter um cargo ali de gerente, de diretor, de gestor, mas e a pesquisa? Tá? Então, claro, indiscutivelmente, a pesquisa ela é muito válida, ela abre perspectivas interessantes para a docência, os vários níveis, tá? Para o ensino técnico, para o ensino superior, para mestrado, para doutorado, tá? Então, para a docência. Agora, consultoria, gente, tá? Eu posso falar disso porque, né? Eu coordeno lá o programa de pós-graduação em administração, tá? E eu posso dizer, sem, assim, medo de errar, que quase metade dos nossos alunos, eles têm uma pega em consultoria e procuram, muitas vezes, a pesquisa por conta de dar suporte para as atividades de consultoria deles, tá? Porque o consultor, né, é aquele tipo de profissional que está sempre esbarrando, ele está sempre se deparando com novos desafios, novos problemas, novos fenômenos. E é justamente por meio da pesquisa que ele vai criando essa capacidade de hoje ele atender uma empresa X de um determinado setor e conseguir ter a capacidade de ajudar aquela organização e no mês seguinte para uma outra organização de um outro local, de um outro ramo de atividade e ter a capacidade de chegar lá e dar a contribuição dele. Então é por meio dessa competência da pesquisa que ele passa a ser um bom consultor, né? Porque não existe, pelo menos é muito pouco comum aquele consultor que só tem uma metodologia, uma forma só de pensar, né? Ele vai ter o quê? Um espectro muito pequeno de possibilidades de trabalho, tá? Então, para quem quer investir em consultoria, pesquisa é algo fundamental, tá? A administração pública, eu já falei disso aqui, né? Cada vez mais né? As várias esferas aí dos governos precisam de pessoas que pensem, que tenham capacidade de pesquisa, de conhecer, de buscar algo novo, não é? Então, a administração pública ela precisa de profissionais que tenham essa capacidade, tá? Organizações sociais de terceiro setor, né, que também se deparam aí, que enfrentam aí uma série de desafios, uma série de problemas, dificuldades, então precisa de ter o quê? Capacidade de pesquisa, capacidade crítica, tá? Institutos de pesquisa, indiscutivelmente, né, quer dizer, o foco é de verdade de pesquisadores, né? Cargos estratégicos nas organizações, pessoal. Né? Quer dizer, o que se exige hoje de um CEO, né, de um alto cargo de uma grande empresa? É a capacidade daquele profissional de pensar para além daquilo que está ali, né, para pensar
além daquilo que está escrito lá no livro, que foi apresentado lá na escola. Para além, inclusive isso que o professor Henrique falou, né, para questionar muitas vezes aquilo que sempre foi feito e que todo mundo acha que está correto. Né? Então, o gestor estratégico é aquele que tem aquela capacidade de ver de forma mais holística os fenômenos, e isso, por meio da pesquisa, é que vai dar essa possibilidade. Tá? E, evidentemente, aí para gerir também seu próprio negócio, para montar seu próprio negócio, eu acho que também é algo que a pesquisa está ali. Por quê? Porque o que é um empreendedor, né, pessoal? O empreendedor é aquele cara que vai estar ali jogando as 11 posições quase ao mesmo tempo, né, se deparando com uma série de desafios e que precisa ter a capacidade de pensar diferente. Né? Tem que ter respostas cada vez mais adequadas para problemas que são cada vez mais complexos. Ok? Agora, quais são os diferenciais para, caso vocês, né? Desculpe, pessoal, né? Que estão aqui num curso de graduação ou no curso de tecnologia, né? E falam assim, mas a pesquisa, para mim, o que ele vai me ajudar? Né? O que a pesquisa vai contribuir para essa minha formação? Né? Que é aquela pergunta que a gente fez lá no início também. Primeira coisa, se dedicar à pesquisa vai te dar a capacidade de aprofundamento teórico. Por que isso? Tá? Eu quero entender determinado fenômeno. Eu preciso esgotar o conhecimento sobre aquele fenômeno. O que já existe? Vamos dar aquele primeiro exemplo lá da rifa. O que já se produziu de conhecimento sobre esse fenômeno? Então, eu vou ter que procurar, eu vou ter que buscar, e aí entra também uma capacidade muito grande de pesquisa, né? De ir nos livros, ir nos journals, ir no conhecimento existente e ver em que pé está aquela teoria sobre aquilo, sobre aquele fenômeno. Para, a partir daí, eu tentar propor um avanço naquele conhecimento. Colocar ali um tijolinho a mais naquela construção daquele conhecimento. E aí eu me torno o quê? Eu vou ter a capacidade muito grande de entender, de saber sobre aquela teoria. Né? Coisa que muitas vezes nas disciplinas normais não existe esse aprofundamento. Por quê? Porque a visão é ampla. Tá? Outra coisa, como eu falei ali, a gente tem muitos métodos e técnicas de pesquisa. E para pesquisar, você vai ter que conhecer sobre esses métodos. Eu vou utilizar uma etnografia, então eu vou ter que entender esse método. Né? Isso pode me ajudar lá na minha carreira depois, né? Quando eu estiver lá na empresa. Né? Aí eu vou fazer um survey, que tem uma série de questões ali de como fazer um bom survey. Né? Ou não, eu vou fazer entrevistas, eu vou usar base de dados, então você vai ter esse ferramental de método. Terceiro grande diferencial que a gente não pode deixar de reforçar, esse aguçamento desse senso crítico. Né? A pesquisa te faz pensar, questionar mais as coisas. Olha, por que isso está acontecendo assim? Né? Será que essa é a melhor forma? Tá? Vários alunos, pessoal, né? Eu falo aí porque eu convivo com mestrandos e doutorandos. Isso é uma das questões que o pessoal mais fala com a gente. Olha, eu fui executivo durante 15, 20 anos. Fazia mais ou menos ali. Quando eu voltei, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fui me dedicar mais à pesquisa, é que eu comecei a ver, falando, meu Deus, eu fazia tudo assim, sem saber por quê. Eu fazia, porque eu fazia assim, porque o outro fazia. Ou seja, isso vai te dar o senso crítico de falar, mas por que assim? Por que não pode ser daquela forma? Será que eu não posso pensar de outra forma diferente? Será que eu não posso trazer um conhecimento de outro lugar e trazer para cá e articular com esse e avançar? Né? Crescimento intelectual, indiscutivelmente, você se torna uma pessoa mais culta. Por quê? Você passa a ter uma visão de mundo diferente. A pesquisa te faz muito isso, né? Te faz ver os fenômenos de outra forma, entender o mundo, né? Ver o mundo, interpretar o mundo de outra forma, tá? Uma outra questão que vai te dar muito essa capacidade de autonomia e flexibilidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito aí ao longo do curso o seguinte, que o conhecimento, ele gira de forma muito rápida, né?
Ou seja, o que vocês estão aprendendo aí no primeiro eixo, segundo, terceiro eixo, talvez lá no final, lá no oitavo, quando vocês estiverem saindo, talvez já tenha outras técnicas, já tem outras coisas, já tem outros fenômenos que estão aí. A pesquisa te dá essa autonomia, essa flexibilidade para estar buscando sempre novos conhecimentos, porque é isso que se exige desse profissional, né? Eu até brinco com meus alunos, não tem mais aquela ideia, né? Formei, né? Vou pegar né? Vou entrar numa empresa, vou pegar um determinado carro, vou trabalhar 30, 35 anos fazendo a mesma coisa. Isso pode ter sido lá na época dos nossos avós, né? Hoje isso não existe. Então, a pesquisa vai te dar essa autonomia e essa flexibilidade, tá? E muitas novas possibilidades de trabalho. Ok? Bem, eu estou terminando, tá, pessoal? Para a gente depois conversar mais um pouquinho. Seguinte. E aí vocês vão falar, tá, bacana, interessante, mas tá, e para mim agora, né? Vamos ser muito operacional. O que que eu faço agora na PUC? Né? Estou aqui na PUC, eu estou no meu terceiro eixo, estou no meu quarto eixo, meu quinto eixo. Bem, passando rapidamente por isso aqui, tá, gente? O que que é uma universidade? Tá? Segundo os critérios lá do MEC. Para uma instituição ser universidade, ela tem que se dedicar a ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então alguém fala assim, mas aquela lá é só uma faculdade. Por quê? Faculdade só ensino. Centro universitário, ensino alguma coisa de extensão, alguma coisa de pesquisa. Uma universidade, ela tem que se dedicar, ela precisa dar respostas de ensino, pesquisa e extensão. Os tripé que a gente chama, tá? E aqui está a pesquisa, tá? A pesquisa é algo fundamental nesse tripé. Por quê? A pesquisa ela vai fazer essa articulação entre o ensino, aquilo que está sendo aprendido em sala de aula, né? Com a extensão, que é o quê? O retorno do conhecimento que está sendo gerado na universidade para a sociedade, para a comunidade. E é a pesquisa que vai justamente fazer essa conexão, tá? E a PUC Minas, como uma grande instituição, como uma universidade, né, que está trabalhando aí e trabalha de forma incansável nesse tripé, ela oferece possibilidades de pesquisa. De que forma? Vocês têm aí nos diversos cursos, alguns componentes curriculares que te dão esse direcionamento para pesquisa. Né? Para quem está no eixo 5, aí a gente tem lá os grupos de pesquisa, que é uma forma ali de começar a falar, olha, vamos pesquisar um pouquinho, vamos ler um pouquinho, vamos pesquisar sobre determinados temas. Então, você já tem isso. Né? Projetos de pesquisa, nós temos muitos projetos de pesquisa nos cursos de administração, né? Com os vários professores aí sendo conduzidos. Tá? Projetos de pesquisa que contam com financiamento interno da própria PUC. Nós temos aí, não sei se algum de vocês já ouviu falar do FIP, eu nem vou entrar muito nessas discussões hoje aqui, que eu acho que não é o foco, né? Mas temos também projetos de pesquisa também fomentado por empresas, tá, gente? Que nos procuram, o professor Henrique estava falando aí um pouquinho antes, que nos procuram, olha, eu estou precisando de resolver um problema aqui dentro da minha empresa, dentro da minha instituição. O que que a universidade pode me dar de resposta? Projeto de pesquisa ali, tá? Nós temos, gente, uma grande possibilidade de bolsas de iniciação científica oferecida aí pelas agências de fomento de pesquisa em Minas Gerais e no Brasil, né? Claro que todas elas aí nos últimos anos aí passando por uma série de dificuldades, mas agora parece que em 2022 a gente está conseguindo ver luz no fim do túnel, né? FAPEMIG, CNPq, empresas e organismos internacionais, gente. Lá no programa de pós-graduação, por exemplo, nós já tivemos 2 financiamentos internacionais. Não é muito dinheiro, não. A gente recebeu em dólar, né? E o dólar tá bom para receber em dólar agora, mas é o seguinte, não é muito dinheiro, mas a gente consegue também dinheiro internacional para fazer pesquisa aqui no Brasil. Claro que de acordo com o que se faz lá. Então, nós temos muitas possibilidades de bolsas de iniciação científica. Aí muita gente vai falar, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho outra atividade. Gente, a bolsa de iniciação científica, ela não precisa de dedicação 40 horas semanais, não. Né? Tem bolsas aí de iniciação científica de 10 horas semanais, de dedicação de 10 horas. Flexíveis. Né? Você não tem que bater ponta ali, então tem que ficar 3 dias de manhã lá na PUC para fazer pesquisa, não. Eu, por exemplo, com os meus alunos, meus bolsistas, eu falo, olha, você tem que me fazer por objetivo. Olha, daqui um mês me entrega isso.
Ah, você vai trabalhar de noite, final de semana, trabalhar nos últimos 2 dias? Eu não sei, eu quero daqui 1 mês tal coisa, tá? A gente tem também os programas de iniciação científica voluntária, que muitas vezes a gente não tem o financiamento, né, para isso, mas o aluno, eu, por exemplo, estou orientando 2 grupos de iniciação científica voluntária. São alunos que estão, alunos de primeiro período do curso de administração presencial, né, que estão querendo. O professor Henrique também orienta isso, né? Quer dizer, aluno que quer desenvolver ali algum trabalho, né? Se identificou ali e foi seduzido ali por algum tema e está estudando isso. E nós temos, eu não posso deixar de falar disso, né? Nós temos dentro do Instituto aqui o programa de pós-graduação em administração, né? Que a gente chama de PPGA, que são os cursos de mestrado e doutorado em administração, né? Que é um programa nota 5, nós e Lavras, tá, gente? Nós somos 2 únicos programas em administração de Minas Gerais nota 5 aqui em Minas, tá? Estamos ali no Brasil inteiro, entre os 23% de melhores programas de pós-graduação em administração do Brasil. Lá no PPGA, nós temos uma série de grupos de pesquisa, uma série de pesquisas desenvolvidas, pesquisas brotam ali, né, a todo momento. Ok? Bem, claro que aqui a gente tem muita coisa, né? Falei muita coisa, né? A minha ideia aqui não era abarrotar vocês aqui, uma avalanche de coisas, mas quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar, trocar uma ideia, né, discutir alguma coisa, saber mais, tá aqui o meu e-mail, tá? Pode entrar em contato comigo. Se for uma coisa pontual, eu respondo por e-mail. Se for uma coisa que a gente precisar conversar, a gente marca aí online, aí, ó, tal horário, um horário né, em comum entre a gente, tá? Eu sempre reservo uma parte da minha agenda justamente para conversar, principalmente no segundo semestre, né? Porque quando a gente começa o nosso processo seletivo lá no mestrado e doutorado, então eu sempre deixo lá um espaço para justamente conversar com alunos, discutir essas questões. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, para qualquer dúvida, qualquer coisa. Tem muita coisa aqui que não deu tempo da gente falar, né? Ah, mas eu quero me dedicar à pesquisa. Como é que eu faço? Como é que é esse negócio de FIP? Como é que é esse negócio de PROBIC? Como é que é o negócio de FAPEMIG? Eu não entrei, porque isso é detalhe muito técnico que não ia ficar legal. Tá bem? Bem, falei demais. Estou aí à disposição de vocês. Nossa, Marcelo, obrigado, obrigado. Nossa, que legal. Eu assim, tô aqui, mas querendo participar o tempo todo. Que é gostoso falar de pesquisa, tão interessante, é empolgante. Quem já participou de pesquisa sabe o quão empolgante é. Vou só dar um dado aqui rapidamente. É lógico que não representa tudo de pesquisa, mas é um bom indicador de riqueza de um país, né? A questão de pesquisa. E pesquisa gera patentes, uma coisa muito interessante. Então, tem alguns estudos que analisam como é que um país é desenvolvido pela capacidade de gerar conhecimento. E o que é uma patente? Patente é um conhecimento que, além de tudo, consegue agregar valor no mercado a ponto de você querer registrar. Então, quando você pega os países, estou pegando dados aqui de 2020, né, que eu consegui só de 2020. Países que são desenvolvidos, né? China, maior produtor de patentes do mundo hoje, 70 mil patentes internacionais. Estados Unidos, em torno de 60 mil patentes internacionais. Japão, 50 mil patentes. Né? Você pega a Alemanha, 18 mil patentes. Inglaterra, na verdade, Reino Unido, né? 5 mil patentes. E o que o país precisa? Nós precisamos de gerar pesquisadores que vão gerar conhecimento, que vão agregar valor, que vão gerar riqueza, porque conhecimento hoje é riqueza. A gente tem que parar de pensar que nós vamos entrar no mercado de trabalho para ser executor e começar, nós vamos ser capital intelectual, nós vamos gerar conhecimento. Então, procurar uma carreira diferente. Pesquisa é gerar um profissional diferente. Quando eu falo de iniciação científica, a gente pensa em iniciação científica, às vezes o aluno me procura e diz assim, olha, o seu trabalho é importante, mas o principal produto de uma iniciação científica é um pesquisador que sai dali. O principal produto de um doutorado não é a tese, é o doutor que sai dali. É uma pessoa que sai diferente. Né? A tese é algo que é relativamente, inclusive, no tempo,
limitada, porque o conhecimento se renova a cada momento. Mas o doutor é um produtor de conhecimento. Aí vem uma riqueza. Então, por que não vocês pensarem em ter uma carreira diferente? Ter uma perspectiva de formação diferente, né? Alguém que vai sair entre os poucos, se não me engano, eu estava analisando, doutores no país, em termos de mercado de trabalho, é 0,2%, né, a quantidade de profissionais com doutorado no país, e é um pesquisador. Então, é a excelência da excelência, da excelência, da excelência no mercado de trabalho. É algo que vocês têm que pensar como perspectiva de carreira, não necessariamente acadêmica, mas uma vida, né, profissional também. Marcelo, show de bola, acho que nosso propósito aqui é mais aguçar, né? Espero que a gente tenha cutucado alguns aqui. E vamos abrir um pouquinho para as dúvidas, se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, vamos? E enquanto o pessoal vai aqui, ó, eu vou só compartilhar, gente, eu vou abrir o questionário, o nosso formulário para respostas. Ele vai estar disponível em alguns minutos, depois eu fecho, porque, primeiro, eu vou conferir pela lista de quem realmente veio, né? Mas é importante que vocês, né, preencham aqui, porque eu vou mandar o certificado para vocês por e-mail, tá? Quem participar aqui, só vou precisar de um tempinho para processar os certificados, mas aí, ó, bate o telefone aqui no QR Code, tá? Bate o telefone no QR Code aqui e preenche, responde o formulário lá, porque a partir do formulário a gente vai gerar o certificado e vou mandar o certificado em PDF por e-mail para vocês, tá ok? É só bater aqui e preencher. Vou dar aí uns 15 minutos, depois eu encerro o formulário, né, para preenchimento. É lógico, somente para os que estão aqui na nossa lista de presença aqui aqui no Teams, ok? Então, nós temos uma pergunta aqui, a Priscila. Fala, Priscila, pode perguntar. Liga o seu microfone e interage com a gente um pouquinho. Beleza, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. É o seguinte, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por pesquisa. Eu sou da área da filosofia, então não tem jeito, né? E justamente por ser da filosofia, sentir falta de algumas coisas, eu acabei vindo parar aqui devido ao meu projeto de montar uma empresa, um site de cursos de filosofia. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né, já que a gente está falando de tantos conhecimentos variados dentro da administração, eu queria colocar uma coisa que eu sinto falta no curso, que é trabalhar mais direcionado para a gestão de produtos digitais. Porque, assim, eu entrei no curso muito assim, eu quero aprender administração, eu quero ver como é que eu vou gerenciar essa empresa que eu estou montando. Mas eu sinto falta porque tudo que a gente está estudando é muito focado em empresas de produtos físicos, sejam elas empresas totalmente físicas ou empresas que migraram para o digital, ou que são do digital, mas com produtos físicos. E quando eu trabalho com produtos digitais, como é o meu caso, né? Um site de cursos, como é o nosso curso aqui, é um produto 100% digital. Então, como é que eu vou gerenciar isso se eu não estou tendo acesso a esse conhecimento? Nossa, Priscila, que top! Eu adorei a sua pergunta. Fabulosa. Primeiro, sabe por quê? Tem tudo a ver. Primeiro, a formação em administração é uma formação generalista. Nós formamos pessoas com visão geral e não especialistas, né? Quando você forma em administração, eu também tenho essa formação. Quem é da área de gestão, nós temos uma formação generalista. É natural, por exemplo, eu aprofundei a minha formação na área de gestão de pessoas em temas muito específicos. Mas aí que tá. O que a gente forma? Pessoas com a capacidade de buscar esse conhecimento. E isso é que é pesquisa. Você tem que ter a base do pensamento gerencial. Então, você tem um marketing comum, que você aprende muita coisa, e às vezes você vai adequar a questão do marketing digital, por mais que a gente já tenha um pouco, né, da discussão do marketing digital, mas a gente tem que ter essa capacidade de extrapolação e de busca do conhecimento com a base. E isso é pesquisa. Essa indagação que você está tendo é fundamental. Só que às vezes a gente não tem o conhecimento pronto. A gente tem que buscar esse conhecimento e é a pesquisa que cria isso, né? Quando, puxa, caramba, eu não estou vendo nada sobre isso, nada produzindo sobre isso. E a administração é tão ampla, né, Marcela? É tanta coisa que se eu fosse fazer um curso que pegasse toda a gama de conhecimento necessário,
né? Seria um curso aí de 20 anos e a pessoa ainda ia sair formada. Mas aí que tá, é adequar a sua necessidade, a sua dúvida, a sua vontade e qual é o background que você tem. Você tem uma base geral e não específica para daí buscar. Por exemplo, você vai estar falando a questão, né, da gestão de empresas ou de produtos ou serviços digitais. Você tem uma base de produtos, uma base de serviços que vai te dar um início de um processo de pesquisa, mas que depois você vai, né, pegar a teoria, analisar, levantar informações e gerar o conhecimento específico que você precisa. Então, nenhuma formação em gestão em lugar nenhum vai te dar um conhecimento muito pontual e específico. Você vai aprender a aplicar e, como pesquisadora, adaptar, né? Não sei se o Marcelo quer complementar nesse sentido. Oi? Eu compreendo isso, inclusive eu até conversei com o professor Rodrigo, né, que eu estou na turma de inovação, né, na pesquisa. A gente deixou o marketing para o final, para fechar, sabe? Negociamos no grupo, não, vamos para a inovação, no final a gente fecha com marketing. E aí, eu conversei com ele, né, eu pedi uma orientação à parte, e aí que ele me falou da gestão de produtos digitais, que até aquele momento em que ele me falou, eu estava sem visão nenhuma a respeito. Né? Aí ele me sugeriu algum material e tudo, eu já comecei a dar uma olhada, né? Mas eu falo assim, por ser algo tão atual, que está acontecendo hoje com tanta força no meio digital, né? Eu coloco assim, que eu senti falta, de certa forma, de ser abordado em algum momento do curso, sabe? Porque é muito presente, não é uma coisa pontual que está ali. É como, por exemplo, vocês até comentaram aqui agora na reunião, da gestão pública, né? Aqui no curso nós não temos esse foco. Existe a gestão pública? Existe, mas não é o nosso foco aqui. A gente trabalha muito com empresas e tudo, né? Então, é diferenciado. Outras instituições de ensino vão ter esse foco da gestão pública. Mas quando a gente fala do digital, se a gente está trabalhando em marketing, aqui em tudo que a gente está fazendo nas empresas, a gente faz o projeto da inovação, né? Faz um projeto, faz a pesquisa em inovação, pesquisa em marketing. Qualquer coisa que a gente está mexendo aqui no curso, desde o início, desde o eixo 1, a gente está mexendo com o digital, está muito atual, muito presente. Então, por isso eu senti falta, que se fosse uma coisa mais à parte, muito pontual, mais afastado, talvez não me desse tanta falta, mas como é muito gritante no dia a dia, que a gente pesquisa, né, o tempo todo, então a gente convive já com isso constante. Então, por isso que eu sobre isso, viu, Priscila? Tem um eixo no curso, vai falar de gestão do conhecimento e inovação, mas é mais para o final do curso. Mas mesmo assim, não é uma formação específica. É uma visão generalista. Sim. Que você depois sempre você vai ter que pesquisar e adequar. A formação generalista vai te dar a base para depois você, né, aprofundar. Mas tem sim, se não me engano, é no 8º eixo, tem gestão do conhecimento, inovação, estratégias e outras coisas também. Aí, se puder abordar um pouquinho, você dá uma pinceladinha, assim, uma pitadinha na gestão de produtos digitais, eu acho que ajudaria muito, viu? Pronto, é só isso que eu tenho para colocar. Obrigada, viu? Show de bola. Obrigado, Priscila. A ideia é essa mesmo, ouvir e a gente discutir, né? E, na medida do possível, inclusive, refrescar. Mas pensa na perspectiva de, puxa, vamos pesquisar sobre... Alguns assuntos, inclusive, demandam pesquisa, né? São tão novos que a pesquisa ainda é um conhecimento ainda não tão estruturado, não tão... Né? E a gente precisa justamente trazer esse conhecimento para dentro da universidade. Verdade. Só para complementar, né, Henrique, Priscila, eu acho que o curso, ele dá também essas possibilidades, porque o curso de administração, ele é generalista por natureza, por essência, ele precisa ter essa visão ampla. Mas, por exemplo, no curso aqui, AD, você tem esses 2 momentos do grupo de estudo, que é o momento que você tem de focar, né? Olha, eu quero estudar sobre isso, ok. E você vai ter, né, Henrique, lá no final do curso, a possibilidade do trabalho de final de curso. E você pode falar, não, pode fazer até individualmente, se for uma coisa muito sua, não, eu quero desenvolver um trabalho que seja focado nessa questão, tá? Nessa possibilidade, tá? E o conhecimento hoje, ele é tão dinâmico, né? Por exemplo, a gente tem pesquisado muito essa questão hoje, que tem a ver com o digital,
que é essa ideia hoje dos influenciadores virtuais, né? Não do influenciador digital, que a gente já tem coisa sobre isso, mas esses bonecos, né, vamos dizer assim, esses avatares que existem por aí, né? E como é que está sendo essas relações, nossa, enquanto consumidor, com esses entes, né? Então, olha quanta possibilidade de pesquisa a gente tem, tá? Deixa eu só Pois pegar não? um gancho aí no que o professor falou, que agora eu fiquei um pouco curiosa. Porque eu tinha entendido assim, até o momento, né, o entendimento que a gente está até dentro do grupo mesmo, é que, por exemplo, a gente agora no eixo 5 está com um grupo de pesquisa, né, estamos trabalhando em grupo, trabalhando, no nosso caso, inovação. E a gente no grupo tinha combinado, no eixo 8, a gente pega marketing. E a gente tinha entendido que esse trabalho do eixo 8 seria o TCC em grupo. É isso mesmo? Porque o professor acabou de falar que poderia ser um TCC individual. Como que é isso? Como que é aqui a coordenação? Como que vocês aí estão organizando isso? Tecnicamente, o projeto prevê um grupo de estudos em pesquisa, né? É lógico que, de qualquer forma, quem está compartilhando? Tem alguém compartilhando o quadro aí? Opa! Parar, compartilhar. Esse aqui que é o QR Code para a lista de presença, viu, gente? Quem não preencheu, depois preenche para a gente aqui a lista de presença. Você tem a possibilidade de fazer pesquisa individual, sim, na instituição. Nós temos a possibilidade de realização de pesquisas individuais, né? E, essencialmente, lá na proposta do projeto, né, no 8º eixo, nós temos os grupos de pesquisa sobre TCC, que são a mesma lógica do atual 5º eixo, né? Que é o eixo que está atualmente... Está compartilhando a tela aí com o quadro, não, né? Não. Tem aqui o whiteboard aqui, John. Para mim tá aqui, o Não, agora quadro, tá voltou, o QR. Deixa eu agora ver se tá o eu QR consigo Code. tirar o quadro aqui, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu só consigo tirar esse quadro aqui, senão o pessoal não vai conseguir fazer o registro. Eu vou... Agora eu estou colocando o quadro, eu vou tirar o quadro agora. Como é que tá? Beleza. Tá dando Deu para certo? ver. Perfeito. Ok? Perfeito, gente? Tranquilo. Ok. Então, no projeto especificamente, a gente organizou para o trabalho coletivo no 8º eixo, né? No 8º eixo nós temos os grupos de pesquisa que eles vão trabalhar nesse sentido, né? O que não impede que, de certa forma, dentro do grupo de pesquisa, né, algum aluno possa querer dar alguma especificidade na proposta que o grupo está fazendo, né? Por que a gente está trabalhando essencialmente em grupo? Tem uma questão relevante, é da gente conseguir, de certa forma, conseguir um trabalho, na medida que está sendo feito de forma coletiva, mais intenso em termos de resultado. Então, a ideia de buscar um trabalho coletivo, por exemplo, fazer uma pesquisa, uma coisa que nós estávamos discutindo até com o Marcelo, né? Da gente, quando nesses grupos de pesquisa, a gente tentar fazer uma pesquisa talvez única, como a gente tem essa dimensão geográfica dos alunos em regiões diferentes, por que não pensar fazer uma pesquisa de alcance regional ou até mesmo, né, estadual, ou de certa forma, se a gente tiver alunos, né, até no âmbito do país, né, uma pesquisa um pouco mais relevante, da gente conseguir, né, estruturar nesse sentido. Então, nós estamos com algumas propostas, algumas ideias aí que vão ser interessantes, e disso sair publicações, a gente conseguir efetivamente construir conhecimento relevante através do curso, com a participação dos alunos e efetivamente começar, porque quando a gente publica e isso sai com o nome de vocês, né, isso tem em termos de mercado, né, um peso muito interessante, inclusive na carreira de vocês. Então são propostas. A gente nunca quer perder a questão da individualidade, mas essencialmente nós temos uma proposta mais coletiva justamente para ganhar esse fôlego mais intenso.
Uma coisa é a pesquisa, né, feita às vezes por um, mas quando você faz de forma coletiva, a gente tem esse alcance maior em termos de possibilidade. Agora, algum aluno que queira efetivamente, nossa, eu quero fazer a minha pesquisa, eu quero fazer a minha proposta. Então, existem os mecanismos institucionais, como, né, o PROBIC voluntário, né, nós temos o FIP, que são propostas que precisam justamente de alunos para participar e que são possibilidades interessantes também. Beleza, obrigada, então, pelo esclarecimento. Nada, minha querida. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Opa! Vamos lá, então. Ó, Marcelo. Paloma. Opa, Paloma. Vamos lá, Paloma. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, como funciona esse processo vamos dizer assim, matrícula do mestrado aí na PUC? Também tem seleção por entrevista, prova, essas coisas, e aí vocês selecionam, ou é diferente de uma federal, por exemplo? Não, Paulo, é o seguinte, a questão do mestrado, a gente tem um processo seletivo, tá? A gente tem aí, né, como se fosse um processo seletivo normal, uma vez por ano, tem um período lá de inscrição, e o processo seletivo em si, ele foca basicamente numa análise do seu currículo, uma entrevista, tá? E numa análise de um pré-projeto de pesquisa, tá? Porque tanto o mestrado quanto o doutorado, ele tem um foco muito grande nessa geração de conhecimento, né? E até para a gente verificar se aquilo que você está querendo, aquele conhecimento que você está querendo gerar, né? Aquela pesquisa que você está querendo fazer, ela é viável, ela é possível, ela tem aderência, né? Ela tem alinhamento ali com o programa, a gente pede um pequeno ali projeto de pesquisa, tá? Um projeto bem simplesinho, para ver se aquele tema está direcionado, está alinhado, essa coisa toda, tá? E é o processo seletivo normal, né? Como acontece aí também nas várias instituições, tá bem? Se depois você quiser qualquer detalhe, tá? Pode entrar em contato comigo que a gente conversa e eu te dou mais informações, assim, detalhadas do que é importante, de como, né, ser vamos dizer assim, um candidato competitivo, né, num processo seletivo de mestrado, tá? Vou dar a dica, hein? Ter pesquisa no currículo, ter pesquisa, monitoria, extensão, são coisas que contam no currículo de alguém que vai participar de um processo seletivo de mestrado, né? E também de doutorado, tá? Ensino, pesquisa, extensão. A monitoria é um elemento muito interessante também para construir competências aí, né? Que acontece. Nós temos a Flávia aí que já participa desse processo aí há um tempinho com a gente, e isso conta muito no processo seletivo. Quer dizer, esse aluno é um aluno engajado, se envolveu em pesquisa, se envolveu em extensão, né? E eu acho que isso aí, na hora do processo lá, pesa bastante. Eu sei porque, para mim, contou bastante, pelo menos na época lá, contou. Quando eu entrei no mestrado, já contou de eu ter participado de iniciação científica, né? De pesquisador júnior, teve alguns projetos aí interessantes, de publicação, viu, gente? Publicação é muito importante no processo seletivo no mestrado, né, Marcelo? Você vai lá, pesquisa, né, e publica, e tem muitos, né, caminhos aí para publicação de artigos, né, e é interessante aí pensar nesse processo. Vai lá, Mirna, minha querida! Olá, Henrique, Marcelo, que bom revê-los. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, eu vou aproveitar aí a última pergunta e engatar mais uma no seguinte sentido. Eu tenho, inclusive, alguns alunos que já me perguntaram, e eu acho que assim, acho que é bom enfatizar. Se quiser participar de pesquisa, entrar nesses processos, o que o aluno precisa fazer? Você mostrou os editais, você mostrou que isso é disponível, mas onde ele encontra, principalmente o aluno que é do virtual, né? Que muitas vezes ele não tem o encontro presencial com o professor.
como que esse aluno vai se engajar nesse processo de pesquisa? Pesquisa acadêmica, na graduação, né? Como aluno de graduação. Eu acho que seria interessante esclarecermos, assim, operacionalmente, o que ele faz. A primeira coisa, Obrigada. passar um e-mail para marquerez@porminas.br, tá? Eu combinei com o Henrique aí que eu vou estar centralizando inicialmente aí todas essas, porque a questão da pesquisa, ela precisa ser muito individualizada, né? Então, assim, eu tenho que ver, olha, o que você quer? E eu faço isso direto, inclusive, lá no programa, né? Olha, você trabalha com o quê? Você trabalha em qual área? O que você quer fazer? Por que você quer fazer pesquisa? Por que você quer, por exemplo, no caso, fazer mestrado? Né? Qual que é o seu tempo disponível? Né? Para partir daí, a gente fazer esse direcionamento, tá? Então, olha, será que você quer... Então, eu quero trabalhar alguma coisa na área, por exemplo, de logística, tá? Estou chutando aqui, ou não, na área de pessoas. Olha, mas por que você quer trabalhar isso? Que tema é? Né? E aí, sim, com esse meu direcionamento, eu vou tentando levar, olha, procura o professor tal, olha, pensa nesse edital aqui, eu acho que você tem condição de talvez já tentar alguma coisa, tentar fazer já algum processo seletivo aí para um próximo FIP, que é o próximo edital de pesquisa, ou seja, é uma atenção que eu acho que é a proposta individualizada, porque a gente tem, aqui, principalmente no curso EAD, alunos de muitas regiões diferentes, né, inclusive já com formações diferentes, né, objetivos diferentes, então não dá para fazer um pacotão só, né, e uma coisa única. Então me procurem, tá? Porque aí eu vou estar trabalhando, fazendo esse direcionamento, tentando individualizar mesmo, né? Cada uma dessas perspectivas, tá? Mas obrigado pela pergunta, que eu acho que é super, super adequada. E, Marcelo, eu estou Obrigada, compartilhando aqui no site aqui da PUC Minas. Lá dentro do site da PUC Minas tem lá, ó, iniciação científica, né? Lá já tem os editais que acontecem, todo o processo, e já é um ponto ali para pegar uma referência, né, de possibilidade. Inclusive, o programa de iniciação científica voluntário, né, que é de fluxo contínuo. Às vezes o aluno tem que entender o seguinte: existem os processos que têm bolsa, que são interessantes, porque o aluno recebe um valor para executar a pesquisa, mas nem toda pesquisa, né, precisa essencialmente, por exemplo, de um recurso. Você quer apenas adquirir os conhecimentos, ter a praxis da pesquisa, existe a pesquisa voluntária. Você não recebe, mas efetivamente executa uma pesquisa e é certificado por essa pesquisa pela PUC Minas, tá? Interessante que isso conta depois no seu currículo aí. Vamos lá, mais duas perguntinhas só para a gente encerrar hoje, por causa do horário. Nós estamos aqui com a Flávia e a Paloma de novo. E a gente encerra de hoje em função só do nosso horário, mas de qualquer forma aí depois a gente tem a possibilidade de tirar dúvidas por fora aí. Vamos lá, Flávia. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Estou aqui acompanhando, bastante empolgada, que eu tenho bastante interesse, estou gostando muito, estou no 5º eixo, né? Fazendo pesquisa lá com o professor Baroni e gostando bastante. E aí eu queria só aproveitar, professor Henrique, que você comentou a respeito dos caminhos, né, para publicação de artigos. Você pode dar uma pincelada rapidinho a respeito desses caminhos? Bom, primeira coisa, nós temos aquele congresso que o nome é que está fugindo aqui agora, de graduação, É o Enangrade. O Enangrade, exatamente. O primeiro, mais importante para vocês nessa fase é o Enangrade, né? Ele é um programa em que o aluno, geralmente junto com o professor, publica, e tem vários alunos do país inteiro participando. Os últimos Enangrades foram, inclusive, virtuais, ou seja, facilitaram muito o processo para apresentação de trabalhos. Eu não sei como é que vai ser essencialmente esse ano, mas o Enangrade é um bom caminho para começar. Agora tem um detalhe que a gente está com uma proposta. Eu já posso comentar a proposta, Marcelo? Em breve teremos, nas discussões e reflexões e empolgações que nós temos em relação à pesquisa, né? Eu e o Marcelo, nós estamos discutindo a possibilidade de nós termos a nossa revista científica no curso. Né, de nós termos uma revista para que vocês possam publicar, né, parte do conhecimento produzido pelo curso, né, de administração, e vai estar aberto para os cursos de gestão de uma forma geral.
né? Então, é uma iniciativa, uma possibilidade da gente ter publicação também, da gente começar a construir. Por quê? Porque a gente acredita muito, a PUC Minas acredita muito na formação que dá, né? Na estruturação dos nossos alunos, com conhecimento, né? Crítico e analítico. Então, já que a gente vai a campo, mexe com empresa, mexe com, né? No mercado, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa, tem os grupos de pesquisa, então a ideia, essencialmente, é a gente sair, né, com essa possibilidade. Mas, de certa forma, né, eu acho que esse é um evento que o Enangrad, ele é um marco na área de graduação, na área de gestão, atende tanto tecnólogos, né, quanto o curso de administração. Eu acho que é um ponto inicial de referência muito legal. E vai lá e vê olha, qual que é o critério, como é que é, né, e tudo mais. A PUC Minas tem a semana de iniciação científica também. Então, quem está na semana de iniciação fazendo um projeto, conta como publicação, gente, né? Conta como publicação. E para quem não sabe, vou dar uma dica muito legal, hein? Porque isso que um pesquisador, às vezes, tem que entender. Uma publicação em um congresso vale mais do que um livro. Por incrível que pareça. Por quê? Porque um livro, se você tiver dinheiro, você publica. Agora, quando é publicado num congresso, né, essencialmente, ele passa por aquilo que nós chamamos de validação intersubjetiva. Outras pessoas analisam o seu trabalho e validam ou não aquele trabalho para ser publicado. Então, tem um peso muito grande quem participa e publica, né, em um congresso, um artigo científico, um trabalho acadêmico, tem mais peso do que um livro. O livro, às vezes, tem um fim comercial, né? A pesquisa científica, às vezes, é gratuita. E para quem quer ter acesso a conhecimento gratuito e de última, né, geração, de último nível, é só ir no site da PUC Minas e ver o banco de teses, né, e o banco de dissertações para vocês verem conhecimento top, gratuito, porque fica disponível, né, para todos consultarem, né, Marcelo? O nosso banco de teses e dissertações é aberto e são conhecimentos super recentes. Estão lá. Aliás, todas as principais universidades também têm banco de teses e dissertações de acesso gratuito, né, para todo mundo. Só para complementar, Henrique, eu acho que o Enangrad aí com certeza é a grande, e a gente está aí num processo, tá? Também assim, gestação, né? Da gente ter um evento, estou conversando lá com os vários coordenadores de pesquisa, dos outros cursos, não só da administração, mas de contábeis, da economia também, da gente fazer um evento nosso em 2023. Estamos começando, né, a pensar isso, tá? Nos moldes, nós fizemos não sei se a Mirna vai lembrar, lá no Barreiro, Mirna, em 2017, né, que foi o SINGE, que foi o primeiro, a ideia depois era fazer outros, mas aí veio a pandemia, a coisa não foi para frente, e que a gente teve, Claro, além, sim. né, teve a apresentação, teve a parte acadêmica, que era alunos, não só da PUC, mas de qualquer lugar do Brasil, que poderia escrever seus trabalhos, caso aprovado, ele poderia fazer a apresentação, que é uma forma interessante de divulgar o conhecimento que foi gerado nas pesquisas, tá? Então, bacana, Flávia, essa ideia, tá? Essa sua pergunta, porque está em linha aí com essa ideia também da nossa revista, aqui do curso, e também com essa ideia geral da PUC, do seminário de pesquisa, tá? A última aí para... Tá ótimo, obrigada, professora. Opa! Paloma, vamos lá? Não sei se a Paloma ainda estava com a mão levantada antes. A minha dúvida é bem rapidinho. Como esse projeto de extensão, ou então essas pesquisas que está até aí na tela, que a gente pode tentar participar pelo edital, inscrições e tal, funciona parecido com esse grupo de estudos que a gente já tem hoje? Porque a minha dúvida eu trabalho, chego em casa tarde, mas ainda tenho tempo para participar desse grupo de estudos, ler, fazer a pesquisa. Esse que tem o edital e tal, é parecido com isso ou é ainda um pouco mais aprofundado? Que o meu receio é apenas essa questão de não ter tempo de fazer um trabalho de qualidade, né? Da pesquisa. O pesquisador sempre arranja tempo. Engraçado, mas é impressionante.
Eu mesmo não tendo tempo para nada, eu ainda arranjo um aluno pro BIC voluntário, né? E a gente dá conta, não pensa assim não. E a gente já sabe no mercado também que funciona muito assim, aquele que já está com a agenda cheia é aquele que consegue assumir mais trabalho, justamente porque se vira, corre atrás, e o pesquisador é isso, né? Corre atrás, não tem esse medo não, tá? Não tem esse medo do tempo não, você vira tempo. E principalmente se você estiver fazendo uma pesquisa que você gosta, que o Marcelo colocou aí. Se você faz o que você gosta, gente, mas você inventa coisa para você estudar, para você pesquisar, e você começa a empolgar, e aí você não vê, você não está trabalhando, você está se divertindo. Pesquisa é uma grande diversão, desculpa, mas é assim que eu penso, né? Toca o barco, está empolgada, corre atrás. E para você ter ideia, a menina que é a minha orientanda hoje, quando ela me procurou, eu falei, mas eu estou tão cheio com tanta coisa. Ela me procurou de novo. Na terceira vez, tá bom, vamos fazer pesquisa. E a gente vai, encara e vai e toca o barco. Foi uma delícia, coisa muito boa, porque a gente pensa muito antes de assim. Mas tem que ser insistente, tem que correr atrás, tem que querer, e quando quer, consegue. Pesquisa, gente, é brilho nos olhos, tá? Eu estava falando aqui com o Henrique antes, acho, de começar, né? Porque quando você faz o que você gosta, quando você está ali lendo, discutindo, estudando aquilo ali, é muito bacana, é muito legal, tá? Então, eu sou suspeito em falar, eu fui mordida aí por essa questão de pesquisa lá na minha graduação, né? Lá eu fui bolsista de iniciação científica, e eu falo que isso foi assim, mudou completamente a minha vida. Tanto é que eu, né, o professor que foi meu orientador lá, eu encontro com ele algumas vezes, eu falo, olha, lembra daquela pesquisa lá que a gente começou, tal, eu fui selecionado para ser bolsista, mudou minha vida. Hoje eu sou o que eu sou, lá atrás, lá na minha iniciação científica, lá ainda na minha graduação, né? Então, que isso, né, possa transformar também a vida de vocês, né? Porque, né, a PUC já teve, ou ainda tem ainda esse lema, né? Conhecimento que transforma, né? Mas eu acho que mais ainda, né? A pesquisa que transforma, tá? A nossa forma de ver o mundo, de estar sempre questionando, de estar sempre é, sempre pensando algo, né? Olha, nunca, não, porque isso aqui é assim, é porque o marketing é assim, porque a pessoas é assim. Não, vamos pensar. Não é questionar no sentido de sempre polemizar, não, mas é no sentido de, peraí, é isso mesmo? Será que não tem outra forma de dizer? Será que você está vendo da forma correta? Não tem outra forma. Isso que faz a gente ser o profissional e o que o mercado quer também, né, gente? O mercado está cada vez querendo mais pessoas que pensem. Claro que tem que executar também, né? Né? Não é só ficar pensando também, tem que executar. Mas pessoas que pensem, que têm essa capacidade de pensar. Isso com pesquisa. É pesquisa que a gente chega a isso. Ok? Marcelo, muito obrigado. Obrigado a participação de todos vocês aqui, né? É o nosso momento de iniciar, né, o nosso MPV aqui de um mini produto viável em relação à pesquisa, a gente começar, a gente com bastante sonho, projetos também, vamos ver o que vai rolar, o que vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que começar, né? Eu acho que começamos aqui com interesses, eu vi aqui as respostas, porque eu fiz uma perguntinha, além dos dados para o certificado, eu fiz a pergunta, você já pensou em participar de pesquisa aí? 66,7% dos respondentes aqui, é uma pesquisa, né? Tem interesse sim em pesquisa, 33% não, e até aqui, ó, já pensando em carreira, para fazer mestrado, né? Eu quero, né, construir uma carreira diferente, acho importante para melhorar meus conhecimentos, quer dizer, é enxergar a pesquisa como uma construção de si mesmo, né? Então eu acho que esse é o objetivo, né? A gente iniciou com o pé direito aqui, vamos tocar o barco aqui e vamos ver se a gente consegue mais coisas na área de pesquisa aqui. Obrigado, meus queridos, boa noite para todos vocês. E Marcelo, mais uma vez, grato pela sua contribuição. Estou aí à disposição, tá, pessoal? Essa vai ser a primeira de outras que, se Deus quiser, a gente vai fazer, tá? Eu e o Henrique, a gente está pensando em uma série de coisas bacanas aí, fazer coisas bem legais. E na próxima, chamem, né? Fala, ó, foi legal, foi bacana, quem sabe, né? Vamos lá, que a gente consiga, né? Que eu acho que a grande função do educador é essa, né? Inocular ali né? Essa vontade, esse brilho nos olhos, essa coisa toda. Tá? Se depender da gente, a gente está aí com toda a força.
Boa noite, Henrique. Boa Boa noite, noite. Boa noite, Marcelo. gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada Boa por noite a trazer todos. essa Até mais. perspectiva. Boa noite. Desafiante para o curso da virtual, né? Isso. Não é, Henrique? Oh, muito. É muito bacana.